Mentalidade inabalável, o guia definitivo para sua riqueza. Introdução, o alicerce da mente inabalável. Sabe aquela sensação de que o mundo inteiro está correndo, mas você continua no mesmo lugar, quase como se tivesse preso numa esteira infinita? Pois, eu também já estive lá. Foi nesse ponto que eu descobri que o problema não era o mundo lá fora, mas sim a forma como eu pensava aqui dentro. A mente é o verdadeiro alicerce da riqueza, e se esse alicerce for frágil, tudo desmorona. Eu costumo dizer que a riqueza não começa no bolso, mas na cabeça. Antes de qualquer cifra aparecer na sua conta bancária, ela já existia na forma de uma ideia, de um pensamento insistente que não largava sua mente. A vida é engraçada. Quando você muda o que acredita, muda também o que atrai. Parece mágica, mas é só mentalidade em ação. Não é à toa que eu dei a este livro o nome de Mentalidade Inabalável. Porque não adianta levantar castelos de areia se o terreno continua mole. O que eu quero aqui é te ajudar a construir uma base tão sólida que nenhum vento, crise ou opinião alheia consiga derrubar. E acredite, isso é possível. Eu sei porque fiz esse caminho. Talvez você já tenha sentido que carrega dentro de si um poder gigante, mas, por algum motivo, ainda não encontrou o botão de ligar. Esse livro é esse botão. É o mapa que vai te mostrar como ativar a força que já existe aí dentro. Você não nasceu para sobreviver, nasceu para prosperar. Então se prepara, porque a jornada começa agora. Vamos juntos mergulhar fundo nesse universo onde pensamentos viram realidade, onde disciplina vira liberdade e onde a sua mente se transforma na máquina mais poderosa de criar riqueza. E, cá entre nós, uma vez que você aprender a pensar de forma inabalável, não tem mais volta. Sua mente é o maior ativo que você tem. Deixa eu te falar uma coisa que pode virar a chave na sua vida: sua mente é o maior ativo que você tem. Não é a casa, não é o carro, não é a conta bancária e nem mesmo aquele diploma guardado na gaveta. Tudo isso pode ser perdido, roubado ou simplesmente evaporar com o tempo. Mas o que você carrega aqui dentro, ninguém nunca vai conseguir tirar. É curioso como a maioria das pessoas passa a vida inteira correndo atrás de coisas externas, sem perceber que o verdadeiro cofre da riqueza está escondido na própria cabeça. Já reparou? Quando alguém enxerga oportunidade, investe, cria, empreende, tudo nasceu primeiro como um pensamento. Um simples lampejo mental pode virar milhões. Eu aprendi da forma mais dura que, se a mente não está preparada, até a maior fortuna se dissolve feito areia na mão. Agora, quando a mentalidade é forte, quando ela é inabalável, pode escrever, você pode perder tudo hoje, que amanhã você reconstrói. Porque o que realmente sustenta a riqueza não é o que você tem, é o que você pensa. Olha só, não estou dizendo que dinheiro, bens e conquistas não têm valor, claro que tem. Mas o que dá origem a tudo isso é invisível, e ao mesmo tempo imenso: seus pensamentos. Eles são como sementes lançadas no solo fértil da sua vida. Quanto mais você cultiva, mais colhe. Então, a próxima vez que alguém te disser que você não tem nada de valor, sorri por dentro e lembra: você carrega o ativo mais poderoso do universo. Sua mente é a fábrica onde sonhos viram realidade. Se você cuidar dela, treinar, alimentar com ideias grandes e positivas, não há crise, obstáculo ou pessoa capaz de segurar seu crescimento. Quando a mentalidade muda, o destino muda. Eu lembro bem do menino que cresceu na roça, cercado de dificuldades, estudando à luz de lamparina e acreditando que a vida seria só aquilo: trabalhar duro, receber pouco e repetir o ciclo. Esse menino era eu. Se eu tivesse continuado com a mesma cabeça de escassez, talvez ainda estivesse preso na corrida dos ratos, esperando que um milagre caísse do céu. Mas um dia, uma ideia me cutucou forte: e se a minha mente fosse a chave para mudar meu destino? Foi aí que comecei a devorar livros, aprender com quem já tinha chegado lá e, principalmente, trocar meus pensamentos de derrota por pensamentos de vitória. Não foi do dia para a noite, mas cada pequena mudança mental abriu uma porta. E quando percebi, aquelas portas viraram avenidas. Minha mentalidade virou meu passaporte para a liberdade. E não é só comigo. Olha a história de gente como Silvio Santos, que começou vendendo canetas no centro de São Paulo. Ou o Luiz Barsi,
que saiu de uma infância pobre e se tornou o maior investidor individual da Bolsa Brasileira. O que eles tinham em comum? Não era dinheiro inicial, nem contatos poderosos. Era algo invisível, mas poderoso, a mentalidade certa. O mais louco é perceber que isso não é privilégio de gênios ou de uns poucos sortudos. É acessível para qualquer pessoa que decide treinar a mente e acreditar que pode mais. Quando você muda a forma de pensar, você muda a forma de viver. Então, se hoje você sente que sua vida está parada, lembra disso. O que separa quem fica no mesmo lugar de quem voa alto não é talento, não é sorte, não é herança, é mentalidade. Ela é o motor silencioso que pode te levar da escassez à abundância, da frustração ao sucesso, da sobrevivência à realização. O convite, o livro que pode virar a chave da sua riqueza. Deixa eu ser direto, esse livro não é só mais um monte de páginas para você ler e largar depois na estante. Ele é um convite. Um chamado. Um ponto de virada. Pode acreditar, se você mergulhar de verdade no que eu vou te mostrar aqui, vai sentir que cada linha é como um empurrãozinho na direção da vida que você sempre quis, mas talvez ainda não tenha acreditado que poderia ter. Eu não estou falando só de dinheiro no banco, carro na garagem ou viagens de luxo, isso até pode vir, e vem, quando a mentalidade muda. O que eu quero mesmo é que você perceba que riqueza verdadeira começa dentro da cabeça. Ela nasce no jeito que você pensa, cresce no jeito que você age e floresce quando você entende que é possível quebrar qualquer limite que te colocaram. Por que eu digo que esse livro pode ser o divisor de águas? Porque eu mesmo já estive do outro lado, preso na escassez, cheio de medo, achando que ser rico era privilégio de poucos escolhidos. Só que aí eu entendi que o que diferencia quem conquista de quem apenas sonha não é sorte, é mentalidade inabalável. Esse convite é simples. Deixa eu te mostrar como alinhar seus pensamentos com seus objetivos, como transformar dúvidas em confiança e como sair do piloto automático para assumir o volante da sua vida financeira. Esse livro é como um mapa do tesouro, mas o X sempre esteve dentro da sua mente. Então, bora juntos? A cada capítulo você vai sentir que dá para mais, que a vida não precisa ser corrida dos ratos, que existe sim um caminho para prosperar sem viver preso a correntes invisíveis. Se você aceitar esse convite de coração aberto, prepare-se, esse pode ser o momento que vai dividir sua história em antes e depois. Parte 1. Fundamentos da mentalidade inabalável. Agora começa o jogo de verdade. Até aqui eu te mostrei o convite, o porquê de você estar aqui e o poder que existe dentro da sua mente. Mas antes de pensar em grandes conquistas, a gente precisa fazer o que todo bom construtor faz, preparar o terreno. Porque, sem base firme, qualquer castelo desmorona com o primeiro vento. Essa primeira parte é justamente sobre isso, os fundamentos da mentalidade inabalável. É como cavar fundo e colocar estacas sólidas que sustentam tudo o que vem depois. Você vai perceber que não é mágica, não é sorte, não é um segredo escondido em cofres de milionários. É simples, quem constrói a mente certa, constrói riqueza duradoura. E aqui eu quero ser direto com você, se você não arrumar o que está acontecendo dentro, não adianta correr atrás do lado de fora. Já viu gente que ganha bem, mas vive quebrado? Ou quem tem tudo para dar certo, mas se sabota sempre? Pois é. Isso acontece porque os fundamentos mentais não foram ajustados. Nos próximos capítulos, você vai descobrir como as crenças moldam sua vida, como a disciplina vira superpoder e como a consistência pode ser mais valiosa que qualquer talento. É aqui que sua mente começa a ser treinada para ser inabalável. Então, segura firme, porque o que vem agora não é só teoria bonita. É prática, é transformação, é aquele tipo de aprendizado que gruda e muda seu jeito de pensar pro resto da vida. Bora cavar fundo juntos? Capítulo 1. O cofre está na cabeça. Se eu te dissesse que o maior cofre do mundo não está em nenhum banco suíço, nem escondido numa ilha secreta, mas dentro da sua própria cabeça, você acreditaria? Pois é, pode soar estranho, mas é a mais pura verdade. A mente é o cofre onde toda a riqueza começa. Antes de qualquer fortuna nascer no mundo real, ela já existia aqui dentro, no campo invisível dos pensamentos. Uma ideia maluca, uma visão diferente, uma crença ousada, tudo isso é como a senha desse cofre.
Quando você descobre como usar, pronto, abre-se a porta para oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. O problema é que muita gente vive com esse cofre trancado, guardando poeira em vez de tesouros. As crenças limitantes funcionam como cadeados enferrujados, impedindo a pessoa de acessar o que já é dela por direito. E aí, claro, a vida fica travada. O bolso vazio é só reflexo da mente bloqueada. Mas aqui vem a boa notícia: esse cofre não precisa continuar fechado. Você pode trocar a combinação, jogar fora as chaves falsas e finalmente liberar o que já está guardado dentro de você. É na cabeça que nasce o dinheiro, a liberdade e a prosperidade verdadeira. Esse capítulo é o começo da sua jornada de desbloqueio. Vamos juntos entender como abrir esse cofre mental e descobrir os tesouros escondidos que você nem sabia que tinha. Se prepara, porque daqui em diante, você nunca mais vai olhar para sua mente do mesmo jeito. A riqueza nasce no pensamento antes de chegar ao bolso. Vou te contar um segredo que mudou minha vida: a riqueza nasce no pensamento antes de chegar ao bolso. Parece papo de autoajuda? Pode até parecer, mas a verdade é que tudo o que você vê de concreto hoje já foi, um dia, apenas uma ideia na cabeça de alguém. O celular que você usa, a cadeira onde você senta, até a cidade onde mora, tudo isso começou na mente de alguém que ousou pensar diferente. Eu mesmo percebi isso quando entendi que não adiantava correr atrás de dinheiro se minha cabeça continuava presa em crenças de escassez. Era como encher água numa caixa furada, entrava de um lado e saía do outro. Só quando eu mudei meus pensamentos, quando comecei a acreditar que eu era capaz, merecia mais e podia criar abundância, é que as coisas começaram a virar na prática. O pensamento é a semente. Se você planta medo, insegurança e dúvida, vai colher mais do mesmo. Agora, se planta confiança, visão e coragem, cedo ou tarde o fruto aparece no bolso. E não tem erro, a mente sempre paga dividendos do que você investe nela. Olha os grandes empreendedores, investidores e visionários, todos eles tiveram a coragem de acreditar em algo invisível primeiro. Eles viram riqueza onde os outros viam problema. Eles imaginaram soluções quando o resto só reclamava. E é exatamente isso que diferencia quem cria fortuna de quem fica preso só no desejo. Então, da próxima vez que você pensar em enriquecer, começa por dentro. Ajusta o que você acredita, alimenta sua cabeça com ideias grandes e protege seu espaço mental como se fosse ouro. Porque, no fim das contas, é isso mesmo, a mente é a mina, e o bolso é só o reflexo. O poder das crenças: o que você pensa vira o seu teto ou o seu chão. Se tem uma coisa que aprendi na pele é que as crenças têm um poder absurdo de definir seus limites ou abrir suas possibilidades. Parece exagero? Não é, pensa comigo. Se você acredita que não pode, já perdeu antes mesmo de tentar. Mas quando você acredita que é capaz, mesmo sem ter todas as respostas, já deu o primeiro passo para o impossível virar realidade. Eu cresci ouvindo frases como dinheiro não dá em árvore ou quem nasce pobre morre pobre. E adivinha? Por muito tempo eu acreditei nisso. Essas frases ficaram martelando na minha cabeça e viraram muros invisíveis que me impediam de enxergar saídas. Era como se eu tivesse colocado uma coleira em mim mesmo sem perceber. Mas um dia caiu a ficha: crença é como óculos invisível. Se a lente está riscada, você só enxerga dificuldade. Se a lente é limpa e ajustada, você começa a ver oportunidades que sempre estiveram ali. Foi só quando eu troquei esses óculos que as portas começaram a se abrir. E o mais louco é que crença é só isso, uma ideia repetida tantas vezes que a gente aceita como verdade. Não importa se veio da família, da escola ou da sociedade, se você não questionar, ela vai continuar mandando na sua vida. E é por isso que muita gente vive presa, não pelas circunstâncias, mas pelas próprias certezas. Agora, quando você cria novas crenças, positivas e fortalecedoras, é como se abrisse asas. Você deixa de ver o teto como limite e passa a usar o chão como trampolim. As crenças podem ser cadeados ou chaves. E só você decide como usá-las. Capítulo 2: Quebrando as correntes da escassez. Já parou para pensar que muita gente vive com os pés livres, mas com a mente algemada? Pois, a escassez não é só falta de dinheiro, é uma prisão invisível criada pelos pensamentos.
E o pior, a maioria nem percebe que carrega essas correntes no dia a dia. Eu sei bem como é, porque já vivi preso nelas. Sabe aquela voz que diz, não dá pra você, isso é caro demais, não tem jeito? Essa voz é a corrente mais pesada que existe. Ela não deixa você andar, não deixa você sonhar, não deixa você crescer. E o mais triste é que, se você acredita nela, acaba vivendo uma vida bem menor do que poderia. Mas aqui vem a boa notícia, toda corrente tem um ponto fraco. E quando você aprende a identificar onde está esse elo quebradiço, tudo muda. É como estourar uma tranca e sentir o ar fresco da liberdade entrando. A mentalidade de escassez só existe porque foi repetida e alimentada, mas ela pode ser trocada pela mentalidade de abundância. Esse capítulo é um convite para você se olhar no espelho e perceber quais correntes ainda estão te segurando. Quais frases, medos e crenças estão te mantendo acorrentado a uma vida que não combina com o que você merece. Tá na hora de cortar essas amarras e liberar a versão mais próspera de você. A partir de agora, vamos juntos descobrir como reconhecer, desafiar e destruir essas correntes da escassez. Se prepara, porque quando elas caem, a sensação é indescritível, é como se o mundo, finalmente, abrisse as portas que você sempre quis atravessar. Identificação das crenças limitantes sobre dinheiro. Se tem um ponto que pode travar completamente sua vida financeira é esse, as crenças limitantes sobre dinheiro. Elas são traiçoeiras porque não aparecem de cara, não se apresentam como "Oi, sou sua limitação". Nada disso. Elas se escondem em frases inocentes, em pensamentos automáticos e até em ditados que a gente ouviu desde criança. Quer ver? Talvez você já tenha escutado, ou até repetido, coisas como: dinheiro é sujo, rico não vai pro céu, quem nasceu pobre, morre pobre, dinheiro não traz felicidade. Pois, cada uma dessas frases é como um tijolinho no muro invisível que separa você da prosperidade. A mente acredita, e o bolso obedece. Eu mesmo carreguei várias dessas ideias sem perceber. Sempre que aparecia uma oportunidade, lá vinha aquela voz interna dizendo isso não é para você ou você não dá conta. Resultado? Eu mesmo fechava as portas antes de tentar abrir. É como ter um carro potente na garagem e nunca sair do lugar porque alguém te convenceu de que você não sabe dirigir. A grande sacada é que identificar essas crenças já é metade da vitória. Quando você coloca a luz no que estava escondido, começa a perceber o quanto foi enganado por ideias antigas. E aí, a mágica acontece. Você tem a chance de escolher novas crenças, que abrem portas em vez de fechar. Então, faz um teste com você mesmo. Toda vez que pensar em dinheiro, observe qual é a primeira reação que aparece. É medo, culpa, raiva, insegurança? Se for, pode apostar que tem uma crença limitante ali. E quando você descobre isso, é como achar o fio solto da corrente, basta puxar para começar a se libertar. Saindo da corrida dos ratos. Eu sei que pode parecer impossível sair da tal corrida dos ratos, esse ciclo sem fim de trabalhar, pagar contas e nunca ver o dinheiro sobrar. Mas deixa eu te contar uma história real que prova que, com a mentalidade certa, é totalmente possível virar o jogo. O nome dele era Will Keith Kellogg, o cara que fundou a gigante Kellogg Company. E olha só, ele não nasceu milionário, nem tinha uma vida fácil. Muito pelo contrário. Kellogg trabalhava como simples ajudante no consultório do próprio irmão, fazendo serviços básicos e ganhando pouco. Era mais um homem comum, vivendo no automático, sem grandes perspectivas. Só que aí aconteceu algo curioso. Em uma das experiências do irmão, que buscava criar alimentos mais saudáveis, eles acabaram inventando sem querer os famosos flocos de milho. Muita gente teria rido, jogado fora e seguido a vida como sempre. Mas Kellogg enxergou ali uma oportunidade escondida. Ele acreditou que aquele acidente poderia virar um negócio gigante. Foi nesse momento que ele saiu da corrida dos ratos. Em vez de ficar preso à rotina de trabalho pesado e mal pago, ele ousou pensar diferente. Criou uma empresa, apostou no produto e, com visão e coragem, transformou algo simples no império. Hoje, o nome Kellogg é conhecido no mundo inteiro. Percebe o que rolou? Não foi sorte pura. Foi mentalidade.
Kellogg escolheu acreditar que podia criar riqueza a partir de uma ideia improvável. Ele não aceitou viver para sempre no ciclo da escassez. Quebrou as correntes e abriu o caminho para a abundância. E é isso que eu quero que você entenda: existem oportunidades ao seu redor todos os dias. Mas só enxerga quem tem olhos treinados pela mentalidade de riqueza. Quem fica preso nas crenças de escassez continua correndo atrás do próprio rabo, como um rato na gaiola. Agora, quem decide pensar como Kellogg, cria um legado. Capítulo 3 – A Fórmula da Consistência. Se tem uma coisa que separa quem sonha de quem conquista é essa palavrinha poderosa: consistência. Não é glamour, não é sorte, não é aquele golpe de sorte que aparece nos filmes. É a capacidade de fazer todos os dias aquilo que parece pequeno, mas que, somado, vira gigante. Eu já caí na armadilha de buscar o grande atalho, aquela solução rápida que promete riqueza de um dia para o outro. Só que, no fundo, isso é ilusão. Descobri que o sucesso é construído com pequenos tijolos de disciplina, colocados um em cima do outro, até formar uma muralha impossível de derrubar. E sabe o mais curioso? A consistência parece chata no começo. É acordar um pouco mais cedo, economizar quando todo mundo está gastando, estudar quando dá vontade de largar. Mas com o tempo, ela começa a trabalhar para você. A rotina certa vira seu maior aliado, porque os resultados aparecem de forma tão natural que parece mágica, mas não é, é consistência pura. Esse capítulo é justamente sobre isso: como transformar a disciplina em hábito e como usar a constância como alavanca para sua riqueza. Aqui você vai entender por que pessoas comuns, quando persistem, conseguem superar até os mais talentosos. A fórmula da consistência é o que transforma a intenção em realização. Então, se prepara, porque o que vem a seguir pode te ensinar a arma secreta que pouca gente valoriza, mas que todos os grandes nomes da história usaram. Vamos juntos descobrir como repetir o simples até alcançar o extraordinário. Por que disciplina e foco são mais valiosos do que talento? Sabe aquela pessoa super talentosa, cheia de dons naturais, mas que nunca chega muito longe? Pois é, acontece o tempo todo. E quer saber por quê? Porque talento sem disciplina é como um carro potente sem combustível, bonito por fora, mas não vai a lugar nenhum. Eu já acreditei que só os mais inteligentes ou criativos conseguiam vencer. Mas a vida me mostrou outra coisa: quem tem disciplina e foco sempre ultrapassa quem depende só do talento. É simples, talento pode até abrir a primeira porta, mas é a constância que mantém você lá dentro. Disciplina é acordar cedo quando a cama tá chamando. É estudar quando dá preguiça. É investir quando a vontade é gastar. Parece pouco glamouroso, mas é isso que constrói riqueza de verdade. Já o foco é o guardião dessa jornada. Ele não deixa você se perder com distrações, atalhos ilusórios ou comparações sem sentido. Disciplina e foco andam de mãos dadas, e juntos viram superpoderes. O talento sozinho é frágil, se perde fácil. Agora, a disciplina é como aquele martelo que bate todos os dias até a pedra rachar. Não importa se demora, porque cedo ou tarde o resultado aparece. E quando junta com o foco, aí não tem para ninguém. Então, se você ainda pensa que não nasceu com o dom, relaxa. A riqueza não escolhe os mais talentosos, mas os mais determinados. Quem sabe se manter firme, quem insiste, quem se concentra no que importa, sempre vence no final. Construindo hábitos que blindam sua mente contra distrações. Se tem uma coisa que rouba sonhos em silêncio é a tal da distração. Ela chega de mansinho, no toque do celular, na notificação que brilha, naquela olhadinha rápida que vira horas perdidas. E quando você vê, o dia passou e nada do que realmente importa foi feito. Já aconteceu com você? Pois comigo, várias vezes. Foi aí que eu percebi: se eu não criasse hábitos que blindassem minha mente, eu ia continuar sendo refém do barulho do mundo. E olha, a chave não é força bruta, mas rotina inteligente. Pequenos rituais diários que te protegem como um escudo. Por exemplo, quando acordo, a primeira coisa que faço não é pegar no celular. Eu escolho alimentar minha cabeça com algo positivo, uma leitura rápida, uma reflexão, até um silêncio consciente. Isso parece detalhe,
mas muda completamente o tom do meu dia. Outro hábito que me salvou foi definir blocos de foco. Durante aquele tempo, não existe notificação, não existe distração, só eu e a tarefa. É como se eu colocasse minha mente numa fortaleza contra invasores. A verdade é que a gente não controla tudo ao redor, mas pode controlar os rituais que fortalecem a mente. E quanto mais você pratica, mais natural fica. A disciplina vira piloto automático e a concentração começa a trabalhar por você. O hábito vira armadura, e sua mente fica afiada como espada. Então, se você sente que está perdendo tempo demais com distrações, começa pequeno. Um ritual de manhã, um bloco de foco à tarde, um momento sem celular antes de dormir. Parece pouco, mas a soma desses gestos cria uma muralha invisível que protege seus sonhos do desperdício. Parte 2. O mapa mental da riqueza. Agora que você já entendeu os fundamentos da mentalidade inabalável, é hora de dar o próximo passo. Imagina comigo, de que adianta ter energia, força e até talento, se você não sabe para onde está indo? Pois, é sem direção clara, você pode até correr muito, mas vai acabar girando em círculos. É aqui que entra o mapa mental da riqueza. Pensa nesse mapa como aquele guia que mostra não só o destino, mas também os atalhos, os pontos de parada e os buracos que você precisa evitar. Sem ele, você se perde fácil no meio do caminho, segue trilhas erradas e gasta energia à toa. Mas com ele, tudo fica mais simples. Você sabe exatamente onde está e para onde precisa ir. Nessa parte do livro, eu quero te mostrar como desenhar esse mapa dentro da sua cabeça. Vamos falar sobre metas claras, sobre como a visualização cria realidade, sobre a força da resiliência financeira e o poder de pensar grande sem medo. Cada capítulo é como uma bússola apontando para o norte da sua prosperidade. A verdade é que riqueza não aparece por acaso. Ela é construída com propósito, visão e consistência. Quem tem um mapa mental bem definido nunca fica perdido, mesmo quando a estrada parece confusa. Então, se prepara, daqui em diante você vai aprender a planejar sua mente como quem traça uma rota certeira para um tesouro escondido. E Soiler, esse tesouro já está mais perto do que você imagina. Capítulo 4. O GPS da prosperidade. Imagina sair de casa sem destino, só andando, sem mapa, sem rumo. Você até pode caminhar quilômetros, mas a chance de chegar onde realmente quer é quase zero. Agora, pensa no contrário, colocar o endereço certo no GPS e deixar ele te guiar, passo a passo, até o lugar que você escolheu. Simples, né? Pois é exatamente assim que funciona a vida financeira. Sem metas claras, você fica rodando em círculos. Com direção, você chega longe. Eu aprendi da pior forma que viver sem objetivos é como dirigir com o tanque cheio, mas sem saber para onde ir. A gente gasta energia, tempo e dinheiro em coisas que não levam a lugar nenhum. Mas quando você ativa o seu GPS da prosperidade, tudo muda. Você começa a filtrar o que importa, cortar distrações e andar firme em direção ao que realmente deseja. Esse capítulo é sobre aprender a traçar o endereço dos seus sonhos. Vamos falar de como criar metas que fazem sentido, como visualizar o futuro para torná-lo real e como usar esse GPS interno para não desviar da rota mesmo quando surgem buracos e atalhos falsos pelo caminho. A boa notícia é que esse GPS já existe dentro de você. Ele só precisa ser programado com clareza, coragem e fé. Quem sabe para onde vai, sempre chega. Quem não sabe, qualquer caminho serve, e geralmente não serve para nada. Então, bora ajustar a rota? Porque daqui em diante, cada decisão sua pode ser um passo certeiro em direção à prosperidade que você merece. Como definir metas claras e ricas em propósito? Se tem uma coisa que muda o jogo é definir metas claras. E não tô falando daquela listinha de ano novo que a gente escreve cheio de empolgação e esquece na gaveta em fevereiro. Tô falando de objetivos que realmente mexem com você, que fazem seu coração bater mais forte só de imaginar. Aprendi na prática que meta sem propósito é só mais uma tarefa chata na agenda. Agora, quando você conecta seu objetivo a um motivo real, a um sonho que faz sentido, tudo muda. É como colocar gasolina de avião na sua motivação. Você sente vontade de levantar da cama, mesmo nos dias difíceis, porque sabe o porquê de estar fazendo aquilo.
Quer um exemplo? Dizer quero ganhar mais dinheiro é vago, é genérico, não empolga. Mas dizer quero ganhar mais dinheiro para dar uma vida confortável para os meus filhos, viajar com liberdade e ajudar minha família já cria uma imagem poderosa. O propósito é o que transforma a meta em combustível. Outro ponto é ser específico. Não adianta falar quero ser rico e deixar por isso mesmo. Quanto? Em quanto tempo? Fazendo o quê? A clareza é como ajustar o GPS. Sem endereço certo, você nunca chega. Agora, quando você escreve exatamente o que quer, com números, prazos e motivos, sua mente entende a mensagem e começa a trabalhar a seu favor. Então, aqui vai a dica. Sempre pergunte a si mesmo duas coisas quando definir uma meta: isso é claro, e isso tem propósito para mim? Se a resposta for sim, você já deu o primeiro passo para transformar uma ideia em realidade. No fim das contas, não é sobre ter dezenas de metas. É sobre ter poucas, mais fortes, carregadas de significado. Porque quem tem clareza e propósito não só sonha, realiza. A importância de visualizar antes de realizar. Se tem uma coisa que aprendi na Mahan é que tudo acontece duas vezes, primeiro na mente, depois na realidade. Antes de segurar qualquer conquista na mão, eu já tinha segurado ela várias vezes na minha imaginação. Visualizar antes de realizar não é frescura, é estratégia. Quando você cria uma imagem mental clara do que quer, o cérebro começa a trabalhar como se aquilo já fosse real. É como se ele abrisse caminhos, ajustasse seu foco e desse um jeito de puxar oportunidades que estavam escondidas. Pode parecer mágica, mas é pura ciência. A mente não distingue o que você imagina do que você vive. Eu lembro de quando decidi que queria liberdade financeira. Não fazia ideia do como, mas todo dia eu me via vivendo essa vida, acordando sem despertador, trabalhando de onde quisesse, tendo tempo para minha família. Essa visão era tão vívida que meu corpo acreditava. Aos poucos, minhas escolhas foram se alinhando e, sem perceber, eu comecei a criar na prática aquilo que já existia dentro da minha cabeça. É aí que está a grande sacada: quem não visualiza vive à deriva, como barco sem leme. Agora, quem treina a mente para ver antes de ter, constrói a rota. Não é só sonhar, é enxergar com detalhes, sentir, acreditar de verdade. Porque quando você já se vê lá, sua mente arruma um jeito de te levar. Então, toda vez que você quiser algo grande, feche os olhos e imagina. Vê as cores, os cheiros, os sons, se coloca dentro da cena. Visualizar é ensaiar o futuro. E quem ensaia bem, quando sobe no palco da vida, simplesmente arrebenta. Capítulo 5. O poder da resiliência financeira. Se tem uma coisa que a vida me ensinou é que dinheiro vai e vem, mas a mentalidade precisa ficar firme. A verdade é dura, você vai passar por altos e baixos, vai errar em escolhas, vai perder em alguns investimentos e até pensar em desistir. Mas é aí que entra o verdadeiro diferencial, a resiliência financeira. Resiliência é aquela força invisível que faz você se levantar quando tudo parece perdido. É como a mola que, mesmo sendo esmagada, volta ainda mais forte. No mundo do dinheiro, quem não tem essa capacidade de resistir e se reinventar, acaba ficando pelo caminho. Mas quem tem, transforma cada queda em trampolim. Eu mesmo já vi isso acontecer comigo e com várias pessoas que admiro. Gente que quebrou, mas voltou. Gente que perdeu tudo, mas reconstruiu do zero. E sabe o que todas essas histórias têm em comum? Não foi sorte, não foi talento especial, foi resiliência mental. Esse capítulo é para te mostrar que a riqueza não está em nunca cair, mas em sempre levantar. O poder da resiliência financeira vai te blindar contra crises, te dar clareza em momentos difíceis e te mostrar que cada obstáculo pode ser, na verdade, uma oportunidade disfarçada. Então, se prepara, porque aqui você vai aprender a treinar sua mente para não apenas suportar as tempestades, mas usá-las a seu favor. Afinal, quem é resiliente não sobrevive, próspera. Transformar fracassos em combustível. Pouca gente percebe, mas os maiores saltos da vida nascem dos tombos mais feios. E eu não tô falando de teoria, tô falando de realidade. Olha só a história de Kirkpatrick Macmillan, o ferreiro escocês que criou uma das primeiras versões da bicicleta.
O cara apanhou muito antes de ver sua ideia rodar de verdade. Macmillan acreditava que podia desenvolver um veículo que andasse sem depender de cavalos. Imagina só a ousadia naquela época. Claro que, no começo, suas invenções pareciam desengonçadas, davam errado, quebravam e viravam motivo de riso. Mas, em vez de desistir, ele fez do fracasso seu combustível. Cada erro era como um empurrão para tentar de novo, ajustar uma peça, mudar um detalhe. E não foi fácil, não. Ele levou críticas, tropeçou em protótipos e precisou enfrentar a descrença de todo mundo à sua volta. Só que a resiliência falou mais alto. Macmillan transformou cada falha numa pista nova de aprendizado, até que finalmente conseguiu desenvolver uma bicicleta que realmente funcionava. Foi o primeiro passo para uma revolução que mudaria o transporte no mundo inteiro. Agora, pensa comigo, e se ele tivesse parado no primeiro fracasso? Talvez a gente nem estivesse pedalando hoje. Isso mostra o quanto errar não é o fim, é só parte do processo. O fracasso pode ser a gasolina que te leva mais longe, desde que você escolha enxergar o aprendizado escondido nele. Então, da próxima vez que a vida te derrubar, lembra de Macmillan. Não trate o erro como freio, trate como motor. Quem aprende a transformar fracasso em combustível nunca fica parado, sempre encontra um jeito de seguir pedalando. Mentalidade de crescimento aplicada ao dinheiro. Uma das maiores viradas na minha vida foi quando percebi que dinheiro não é sobre sorte, é sobre mentalidade. Até então, eu achava que quem nascia em berço de ouro estava destinado a ser rico e que quem não tinha nada só podia aceitar o destino. Mas aí descobri a tal da mentalidade de crescimento, e foi como acender uma luz em um quarto escuro. Essa mentalidade parte de uma ideia simples: tudo pode ser aprendido, treinado e melhorado. Se você errou, ótimo, agora sabe um jeito de não fazer. Se perdeu dinheiro, beleza, isso pode virar lição. Quando você aplica isso ao mundo financeiro, começa a entender que fracasso não é derrota, é feedback. É o famoso cair para frente. Eu mesmo já perdi dinheiro em decisões apressadas, já investi errado, já me arrependi de não ter estudado mais antes de colocar meu dinheiro em risco. Mas, em vez de chorar sobre o leite derramado, escolhi aprender com cada queda. E, olha, essa escolha fez toda a diferença. Quem tem mentalidade de crescimento enxerga dinheiro como um jogo de aprendizado, não como sentença final. O mais legal é que, quando você pensa assim, o medo de errar diminui. Porque você sabe que, mesmo que dê ruim, vai sair mais forte. Você passa a experimentar mais, investir melhor, arriscar de forma inteligente. E é aí que as portas da abundância começam a se abrir de verdade. Então, se hoje você sente que o dinheiro é um problema, muda a lente. Não existe fracasso financeiro quando existe aprendizado. Cada erro pode ser um professor disfarçado, e cada acerto, um degrau mais perto da liberdade. Com mentalidade de crescimento, o dinheiro deixa de ser bicho-papão e vira parceiro de evolução. Capítulo 6. Pensar grande, agir maior. Tem uma frase que sempre ecoou na minha cabeça: pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. A diferença é que quem pensa pequeno colhe resultados pequenos, e quem ousa sonhar alto abre espaço para resultados gigantes. Só que tem um detalhe que muita gente esquece: não basta só pensar grande, é preciso agir maior. Eu já me peguei várias vezes sonhando alto, mas preso em atitudes minúsculas. Tipo querer liberdade financeira, mas continuar gastando cada centavo que entrava. Querer empreender, mas ficar só pesquisando sem colocar nada em prática. Foi aí que eu percebi: o tamanho da sua ação precisa acompanhar o tamanho do seu sonho. Pensar grande é abrir a mente para possibilidades, é acreditar que você merece mais do que migalhas. Mas agir maior é se comprometer de verdade com esse futuro. É dar passos ousados, mesmo com medo. É investir tempo, energia e até dinheiro em algo que parece distante, mas que só se aproxima quando você se move. Esse capítulo é sobre isso: aprender a alinhar pensamento e ação para que um não sabote o outro. Porque de nada adianta ter a mente cheia de ideias grandiosas se as atitudes continuam presas na mesmice. Quem pensa grande, mas age pequeno, vive frustrado. Quem pensa grande e age maior, constrói impérios.
Então, se prepara, porque aqui eu vou te mostrar como ampliar sua visão e, ao mesmo tempo, colocar os pés no chão certo. É hora de parar de se contentar com pouco e começar a agir como alguém que já carrega a grandeza dentro de si. Por que pensar pequeno custa mais caro? Pode parecer contraditório, mas é a pura verdade. Pensar pequeno custa muito mais caro do que ousar pensar grande. Eu mesmo já vivi isso na pele. Ficava com medo de investir em algo maior, achava arriscado demais, e acabava escolhendo sempre o caminho mais seguro. O resultado? Gastei tempo, energia e dinheiro em soluções medíocres que nunca me levaram a lugar nenhum. Quando você pensa pequeno, você se limita. Compra barato, mas paga caro depois. Aceita pouco, mas perde muito. Vive economizando nos sonhos, e no final paga o preço mais alto de todos, uma vida sem realização. A mentalidade de escassez sempre cobra juros altíssimos. Agora, quando você se permite pensar grande, tudo muda. Você começa a enxergar além, a buscar oportunidades que realmente podem transformar sua vida. Pode dar medo? Pode. Pode exigir mais esforço? Com certeza. Mas, no fim, o investimento vale cada segundo, porque os frutos são muito maiores do que os riscos. Eu gosto de pensar assim. Pensar pequeno é como ficar remendando roupas velhas quando poderia aprender a costurar peças novas. Você até se engana achando que está economizando, mas, na real, está gastando mais tempo e energia com algo que nunca vai te levar para frente. Pensar grande é caro no início, mas barato no longo prazo. Pensar pequeno é barato no início, mas caríssimo depois. Então, se você anda se escondendo atrás do é melhor não arriscar, cuidado. Pode ser que esse medo esteja te custando anos de oportunidades, experiências e prosperidade. No fim das contas, não é o pensar grande que pesa, é o pensar pequeno que te prende. Mentalidade é o verdadeiro motor do crescimento. Quando a gente fala em pensar grande e expandir horizontes, logo vem à cabeça nomes famosos do mercado global. Mas eu quero trazer aqui a história de alguém que mostra como visão e coragem podem transformar até negócios regionais em referência. Heinrich Emmer, fundador da indústria de conservas Emmer, em Blumenau, SC. Emmer poderia ter se limitado a ser só mais um pequeno produtor local, vendendo básico para a vizinhança e vivendo no piloto automático. Mas ele enxergou além. Com mentalidade empreendedora, ele decidiu inovar em um mercado que quase ninguém olhava com atenção: conservas alimentícias. Enquanto muitos viam isso como algo pequeno, sem futuro, ele enxergou oportunidade de crescimento. E não pense que foi fácil. Ele enfrentou crises, dificuldades e até a descrença de quem achava que aquele tipo de negócio não tinha espaço para crescer. Mas Emmer mostrou que, quando a mente é expandida, não tem como voltar atrás. Apostou em qualidade, inovação e visão de longo prazo. Resultado? Sua empresa atravessou gerações e se consolidou como uma das maiores do Brasil no setor. O que essa história ensina é simples e poderoso: quem expande horizontes não fica preso ao tamanho do mercado ou às limitações do momento. Ao contrário, encontra formas criativas de transformar o pequeno em grande e o local em global. Se Heinrich Emmer tivesse pensado pequeno, talvez hoje ninguém conhecesse sua marca. Mas ele provou na prática que mentalidade é o verdadeiro motor do crescimento. Quem ousa acreditar em algo maior sempre encontra um jeito de fazer a roda girar. Parte 3. Estratégias práticas para a riqueza. Até aqui, a gente trabalhou os fundamentos da mentalidade inabalável e traçou o mapa mental da riqueza. Você já percebeu que riqueza não nasce do nada, mas sim do jeito que você pensa, enxerga e age diante da vida. Agora chegou a hora de dar o próximo passo: transformar tudo isso em prática. Essa parte é o momento de colocar a mão na massa, de transformar teoria em resultado, sonho em ação concreta. As estratégias práticas para a riqueza são como ferramentas que você vai usar no dia a dia para construir, tijolo por tijolo, o futuro que deseja. Não são fórmulas mágicas, mas são atalhos que funcionam quando você aplica com disciplina e visão. Aqui você vai entender como alinhar sua identidade ao dinheiro, como usar o poder do reinvestimento, como multiplicar ganhos com inteligência e até como criar conexões certas que aceleram seu crescimento. A mente abre o caminho,
mas são as estratégias que pavimentam a estrada. E o mais interessante é que você não precisa esperar condições perfeitas para começar. Essas estratégias foram pensadas para qualquer pessoa que esteja disposta a mudar de verdade. São passos que, se aplicados com consistência, podem te levar da estagnação para a abundância. Então, respira fundo e se prepara, porque agora é a fase em que a gente transforma a mentalidade em movimento. Daqui para frente, cada capítulo é uma peça prática que encaixa na construção da sua riqueza. Capítulo 7. Riqueza de dentro para fora. Muita gente acredita que riqueza começa quando o dinheiro entra no bolso. Só que a verdade é exatamente o contrário, a riqueza começa por dentro e só depois aparece por fora. Se a mente e o coração não estão alinhados, não adianta nada ganhar mais, porque a pessoa sempre dá um jeito de perder, gastar mal ou se sabotar no caminho. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Pessoas que tiveram oportunidades incríveis, ganharam fortunas, mas acabaram de volta à estaca zero porque não tinham a estrutura interna para segurar o que conquistaram. É como encher um balde furado, quanto mais você coloca, mais escorre. Sem mentalidade fortalecida, o dinheiro nunca fica. Por outro lado, quando você decide se trabalhar por dentro, crenças, identidade, propósito, a mágica acontece. Você passa a atrair, multiplicar e manter aquilo que constrói. Riqueza de dentro para fora é riqueza que permanece. Não é só saldo bancário, é paz, clareza e liberdade. Esse capítulo é o convite para você olhar para si e perceber quais partes suas ainda precisam ser ajustadas para segurar a abundância que você merece. Porque não adianta só correr atrás do que está lá fora se aqui dentro ainda existem buracos. Daqui em diante, eu vou te mostrar como alinhar mente, emoções e ações para criar uma base sólida, capaz de sustentar qualquer nível de prosperidade. Quando a raiz é forte, o fruto sempre aparece. Como alinhar identidade, mentalidade e ações? Uma das maiores descobertas que eu tive na vida foi entender que não adianta nada pensar como um milionário se eu ainda me via como alguém pequeno. A identidade é a base. Se lá no fundo você acredita que não merece prosperidade, que não nasceu para vencer ou que riqueza é coisa para os outros, pode ter certeza, suas ações vão sempre puxar você de volta para o mesmo lugar. A identidade é o quem eu sou. A mentalidade é o como eu penso. E as ações são o que eu faço. Quando essas três coisas não estão alinhadas, é como tentar remar um barco com os remos apontando em direções diferentes. Você até se cansa, mas não sai do lugar. Agora, quando tudo trabalha junto, o barco desliza. Eu precisei mudar minha identidade primeiro. Passei a me enxergar como alguém capaz, merecedor, que podia sim criar abundância. Isso ajustou minha mentalidade. Comecei a pensar maior, a acreditar mais. E, claro, minhas ações mudaram junto. Investi em conhecimento, tomei decisões melhores e comecei a agir como a pessoa que eu queria ser, não como a que eu era. Esse alinhamento cria uma força impossível de segurar. Então, se você quer prosperar, começa por dentro. Pergunta para si mesmo: quem eu acredito que sou? O que eu penso todos os dias? Minhas ações refletem isso. Porque, no fim, riqueza não é só sobre o que você faz, mas sobre quem você escolhe ser. Quando identidade, mentalidade e ações andam no mesmo compasso, não existe obstáculo capaz de parar você. A ciência por trás da confiança inabalável. Muita gente olha para alguém confiante e pensa: ah, essa pessoa nasceu assim. Mas deixa eu te contar, confiança não é dom, é construção. E mais, existe ciência por trás disso. O cérebro funciona como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ele fica. Isso vale também para a autoconfiança. Quando você repete pensamentos positivos, quando se desafia em pequenas coisas e quando coleciona vitórias, mesmo que simples, seu cérebro cria novos caminhos, novas conexões. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, é a capacidade que a mente tem de se moldar, de se reinventar. Ou seja, a confiança é treinável. Eu mesmo já fui o tipo de pessoa que travava antes de tomar decisões importantes. Mas aos poucos, fui entendendo que cada vez que eu me jogava, cada vez que eu enfrentava o medo, meu corpo e minha mente registravam: ei, você consegue. Isso gerava um ciclo.
quanto mais eu fazia, mais confiança eu criava. E adivinha? Esse ciclo também funciona ao contrário, se você se entrega à dúvida. A ciência mostra que até sua postura física influencia. Ficar curvado, respirar curto, falar baixo, tudo isso manda sinais para o seu cérebro de insegurança. Já andar ereto, respirar fundo, olhar nos olhos e agir com firmeza manda outro recado: eu tenho controle. O corpo e a mente conversam o tempo todo, e você pode usar isso a seu favor. Então, esquece essa ideia de que confiança é sorte ou privilégio. Confiança inabalável é resultado de treino, repetição e escolha diária. Você pode construir a sua começando agora, um passo de cada vez. E quanto mais você treinar, mais natural vai parecer. Capítulo 8. Multiplicação inteligente. Chega um momento na vida em que a gente percebe que ganhar dinheiro é só a primeira parte do jogo. A verdadeira mágica acontece quando você aprende a multiplicar o que já conquistou. E não estou falando de trabalhar dobrado ou viver correndo atrás de mais horas extras. Tô falando de multiplicação inteligente, aquela que faz o seu dinheiro começar a trabalhar por você. Eu mesmo já caí na armadilha de achar que enriquecer era só ganhar mais. Mas percebi rápido que, se eu não soubesse o que fazer com o que entrava, ia continuar preso na mesma corrida sem fim. Foi aí que entendi: dinheiro não gosta de ficar parado. Se ele não está crescendo, está diminuindo. Inflação, gastos, desperdício, tudo corrói. Agora, quando você aprende a direcionar com estratégia, cada real vira uma semente. E o mais incrível é isso: multiplicar não é privilégio de milionário. Dá para começar pequeno, com o que você tem hoje. O segredo está em entender os princípios, aplicar com disciplina e deixar o tempo fazer o trabalho pesado. É o famoso efeito bola de neve: no início é devagar, mas depois cresce de um jeito que parece inacreditável. Esse capítulo é justamente sobre isso: como transformar renda em investimento, lucro em patrimônio e pequenas escolhas em grandes resultados. Multiplicação inteligente é sobre plantar hoje para colher sempre. Então, se prepara, porque daqui para frente você vai aprender como dar o próximo salto rumo à liberdade financeira. Não é só ganhar, é multiplicar. E multiplicar do jeito certo. Reinvestimento, a chave que multiplica resultados. Tem uma sacada simples, mas que separa quem cresce devagar de quem acelera de verdade: o reinvestimento. Ganhar dinheiro é bom, guardar é importante, mas reinvestir é o que faz seus resultados se multiplicarem. É como se você tivesse uma árvore que dá frutos. Se você só come os frutos, acaba ficando com fome de novo. Mas se pega parte deles e planta novas sementes, em pouco tempo você tem um pomar inteiro. Eu aprendi isso na Marram. No começo, toda vez que ganhava um pouco a mais, minha primeira reação era gastar. Comprar algo para me sentir recompensado, me dar um presente. Só que isso virava um ciclo infinito: trabalhava, ganhava, gastava, voltava pro zero. Até que um dia entendi: dinheiro é semente, não prêmio. E quando você reinveste, essa semente se multiplica de um jeito quase mágico. O reinvestimento pode estar em várias áreas: no próprio negócio, em novos conhecimentos, em ativos que crescem com o tempo. Cada real que você coloca de volta no jogo é como um soldado a mais no seu exército. Sozinho ele parece pequeno, mas junto com os outros cria uma força gigantesca. E sabe qual é o erro de muita gente? Achar que precisa esperar sobrar muito para começar a reinvestir. Isso é desculpa. Dá para começar pequeno, desde já. Porque o que conta não é o valor inicial, mas a disciplina de repetir o ciclo: ganha, reinveste, multiplica. No fim das contas, reinvestir é a chave que abre as portas do crescimento exponencial. Quem gasta tudo, fica preso. Quem só guarda, anda devagar. Mas quem reinveste, voa. O princípio dos juros compostos aplicado à vida. Se tem uma lei que rege o crescimento silencioso e poderoso, é essa: juros compostos. Muita gente acha que isso é só sobre matemática financeira, mas a verdade é que esse princípio vale para a vida inteira. Tudo aquilo que você repete, acumula e reinveste, seja dinheiro, conhecimento ou hábitos, cresce de forma exponencial.
Um grande exemplo disso é Décio Bazin, um dos maiores investidores brasileiros. Ele não ficou rico da noite pro dia, nem apostando em golpes de sorte. O segredo dele foi simples e genial: escolher boas empresas, reinvestir os dividendos e deixar o tempo trabalhar. O resultado? Um patrimônio sólido, construído com paciência e consistência. Bazin entendeu cedo que o tempo é o melhor amigo de quem sabe plantar e esperar colher. E olha só que incrível, esse mesmo princípio pode ser aplicado em qualquer área da vida. Cada livro que você lê, cada conhecimento que acumula, cada hábito positivo que pratica é como um dividendo reinvestido. No começo parece pouco, quase insignificante, mas lá na frente vira um resultado gigante. Eu costumo dizer que a vida paga juros compostos para quem é constante. Se você insiste em reclamar todos os dias, vai colher mais motivos para reclamar. Se escolhe aprender todos os dias, vai colher mais sabedoria e oportunidades. Assim como no dinheiro, o efeito é invisível no início, mas inevitável no longo prazo. Então, para e pensa, o que você anda reinvestindo no seu dia a dia? Porque uma coisa é certa, tudo que você alimenta cresce. E se você souber aplicar o princípio dos juros compostos na sua vida, vai perceber que não existe atalho mais poderoso para a prosperidade. Capítulo 9. A rede invisível da riqueza. Se tem uma coisa que descobri ao longo da minha jornada é que ninguém fica rico sozinho. Pode até parecer que alguns venceram só por mérito próprio, mas quando você olha mais de perto, sempre existe uma rede de conexões, apoios, parcerias e oportunidades que fizeram toda a diferença. É o que eu chamo de a rede invisível da riqueza. Essa rede não é feita só de contatos de negócios. Ela é construída com confiança, reciprocidade e generosidade. É aquele amigo que abre uma porta, é o mentor que te dá um conselho no momento certo, é a pessoa que acredita em você quando ninguém mais acredita. Cada conexão é como um fio invisível que, somado a outros, forma uma teia poderosa de prosperidade. Eu mesmo só consegui dar saltos importantes na minha vida porque alguém me apresentou a alguém, porque uma conversa abriu um horizonte novo, porque uma oportunidade veio de onde eu menos esperava. A verdade é que a riqueza circula entre pessoas, e quem aprende a se conectar do jeito certo acaba acelerando seus resultados. Esse capítulo vai te mostrar como identificar, construir e valorizar essa rede invisível. Não é sobre interesse frio ou networking superficial. É sobre criar vínculos reais, relações autênticas e parcerias que multiplicam o que você já tem. Então, se prepara, porque daqui em diante você vai entender que sua fortuna não está só no que você sabe ou faz, mas também em quem caminha ao seu lado. Como construir conexões e parcerias estratégicas. Se tem um atalho legítimo na vida, ele se chama conexão. Eu aprendi cedo que construir parcerias estratégicas abre portas que, sozinho, eu levaria anos para destrancar. Só que aqui vai o segredo, não é sobre trocar cartão de visita ou sair distribuindo contatos. É sobre criar relações reais, humanas, que geram valor para os dois lados. Muita gente erra porque se aproxima dos outros só pensando em o que eu vou ganhar. Só que isso é furada. Relações verdadeiras se constroem na base da confiança, do respeito e da troca. Quando você ajuda de coração aberto, naturalmente atrai pessoas que também querem te ver crescer. Eu já vivi isso na prática. Às vezes, uma conversa despretensiosa com alguém virou uma sociedade. Um café rápido gerou uma ideia que transformou o meu negócio. Um simples "posso te ajudar com isso" abriu portas que eu nunca teria batido sozinho. É como se cada conexão fosse um degrau invisível na escada da prosperidade. E olha que interessante, parceria estratégica não significa apenas juntar forças com gente gigante. Muitas vezes, é andar lado a lado com quem está crescendo junto com você. O que importa é a sinergia, não o tamanho da conta bancária da outra pessoa. Então, se você quer construir conexões poderosas, começa assim: seja genuíno, esteja disposto a ouvir, entregue valor sem esperar nada imediato em troca. Aos poucos, você vai perceber que essa rede invisível se fortalece e te leva a lugares que você nunca imaginou. No fim das contas, a riqueza circula de pessoa para pessoa. E quem aprende a se conectar com autenticidade nunca anda sozinho, sempre anda mais rápido. Porque ninguém fica rico sozinho.
Pode reparar, ninguém fica rico sozinho. Essa história de self-made é bonita para manchete, mas quando a gente olha de perto, sempre existe uma rede de pessoas, oportunidades e apoios que fizeram a diferença. A verdade é que riqueza não é uma ilha isolada, é um arquipélago conectado. Eu mesmo só cheguei até aqui porque, em vários momentos, alguém me estendeu a mão. Foi um amigo que acreditou em mim quando eu ainda duvidava, um mentor que me deu um conselho que virou chave, uma parceria que abriu portas que sozinho eu jamais teria conseguido. A prosperidade circula de pessoa para pessoa. Olha para os grandes empreendedores. Steve Jobs tinha Wozniak. Bill Gates tinha Paul Allen. Mesmo gênios precisaram de sócios, de equipes, de gente que complementava o que eles não tinham. O dinheiro pode até começar com uma ideia, mas só cresce quando existe colaboração. E não é só no mundo dos negócios. Até na vida pessoal é assim. Quem te apoia emocionalmente, quem acredita em você, quem te ajuda a manter o foco, tudo isso faz parte da equação da riqueza. A mentalidade certa somada às pessoas certas cria resultados extraordinários. Então, esquece essa ideia de que pedir ajuda é sinal de fraqueza. É justamente o contrário, é inteligência. Riqueza não se constrói no singular, se constrói no plural. E quanto mais você entende isso, mais rápido sua vida financeira decola. Parte 4. O legado da mentalidade inabalável. Chegamos a um ponto especial da jornada. Até aqui, falamos sobre fundamentos, desenhamos o mapa da riqueza e aplicamos estratégias práticas. Mas agora é hora de dar um passo ainda maior, pensar além de você mesmo. Porque a verdadeira prosperidade não termina no que você conquista, ela continua no que você deixa para o mundo. O legado da mentalidade inabalável não é só sobre dinheiro acumulado ou patrimônio construído. É sobre valores, exemplos, impacto. É sobre ser lembrado não apenas pelo que você teve, mas principalmente pelo que você fez com aquilo. Riqueza de verdade não acaba quando a conta bancária zera, mas quando a sua influência some. Eu acredito que a vida pede mais da gente do que apenas sobreviver ou acumular. Ela pede que a gente use nossas vitórias para inspirar, ajudar e abrir caminho para os outros. Esse é o tipo de riqueza que ninguém pode roubar e que atravessa gerações. Um legado é a prova viva de que sua mentalidade não serviu só para mudar a sua vida, mas também a de muita gente ao redor. Essa parte do livro é um convite para você pensar grande de um jeito diferente, não só no que vai conquistar, mas no que vai deixar. Vamos falar sobre generosidade, sobre riqueza duradoura e sobre como criar um impacto que ecoa muito além da sua própria história. Então, respira fundo, porque daqui para frente você vai entender que a mentalidade inabalável não é só uma arma para conquistar riqueza, é também uma semente para criar futuro. Capítulo 10. A importância de devolver. Chega uma hora em que a gente percebe que ficar rico só para si mesmo não faz sentido. Pode até trazer conforto, pode até dar status, mas a verdadeira abundância começa quando você compartilha. É como se a vida estivesse sempre observando. Quem segura tudo com a mão fechada, perde. Quem abre a mão e devolve, recebe ainda mais. Eu já vivi isso. Toda vez que eu ajudei alguém de forma genuína, seja com tempo, conhecimento ou dinheiro, parecia que o universo dava um jeito de me devolver em dobro. Devolver não é perder, é multiplicar. É como acender uma vela em outra, a sua chama continua lá, mas agora existem duas luzes iluminando o caminho. Esse capítulo é justamente sobre isso, entender que prosperidade não é só sobre acumular, mas sobre impactar vidas. Quando você devolve, você cria um círculo virtuoso. Ajudar sua família, investir na sua comunidade, apoiar quem está começando, tudo isso fortalece ainda mais a sua própria mentalidade de riqueza. E sabe o mais louco? Quando você devolve, você sente um tipo de satisfação que nenhum saldo bancário é capaz de dar. É a sensação de legado, de propósito, de missão cumprida. O dinheiro, por si só, compra coisas. Mas quando ele é usado para devolver, ele compra sentido. Então, se prepara, porque daqui para frente vamos falar de generosidade não como caridade vazia, mas como uma estratégia poderosa de crescimento. Porque, no fim, a verdadeira riqueza não é só o que você conquista, é o que você deixa no caminho. Generosidade como multiplicador de riqueza.
Tem gente que acredita que, quanto mais divide, menos sobra. Mas a vida me mostrou exatamente o contrário: a generosidade multiplica a riqueza. Parece contraditório, né? Só que quando você abre espaço para ajudar, apoiar e compartilhar, algo poderoso acontece. É como se a roda da abundância começasse a girar mais rápido. Eu já senti isso na prática. Toda vez que estiquei a mão para alguém, o retorno veio de um jeito inesperado. Às vezes, em forma de uma nova oportunidade. Outras vezes, em conexões valiosas. E muitas vezes, simplesmente em paz de espírito. Quando você é generoso, o universo entende que pode confiar mais em você, porque sabe que o fluxo não vai parar nas suas mãos. E olha, não tô falando só de dinheiro. Generosidade é dar atenção, compartilhar conhecimento, oferecer um conselho sincero. Pequenos gestos que, no final, voltam como grandes recompensas. É como plantar sementes em solo fértil. Você nunca sabe de qual brotará a árvore mais forte, mas pode ter certeza de que a colheita sempre vem. O mais incrível é perceber que a generosidade fortalece sua mentalidade de abundância. Quem doa prova para si mesmo que tem mais do que suficiente, que não precisa se apegar ao pouco. E isso cria espaço para receber ainda mais. Quem segura tudo por medo de faltar, vive na escassez. Quem compartilha, vive na abundância. Então, se tem um segredo simples para acelerar seus resultados, é esse: seja generoso. Não como obrigação, mas como estilo de vida. Porque, no fim das contas, a riqueza que você espalha é sempre a que mais cresce. O círculo virtuoso: prosperar e ajudar outros a prosperar. Uma das coisas mais poderosas que descobri na vida é que prosperidade não é uma corrida onde só um vence. Muito pelo contrário, quanto mais gente próspera ao seu redor, mais você próspera também. É o que eu chamo de círculo virtuoso da riqueza, aquele movimento em que você cresce, ao invés de guardar tudo só para si, ajuda outros a crescerem junto. Eu já vi isso de perto. Quando compartilhei conhecimento, contatos ou até oportunidades, não perdi nada. Pelo contrário, ganhei ainda mais. Ajudar outros a prosperar cria uma rede de abundância que sempre volta multiplicada. É como acender várias velas com a sua chama: a sua continua brilhando, mas agora existe muito mais luz no ambiente. E olha que interessante, esse círculo virtuoso não funciona só no dinheiro. Ele vale em qualquer área: nos negócios, nos relacionamentos, no aprendizado. Toda vez que você contribui para o crescimento de alguém, automaticamente abre espaço para o seu crescimento também. É quase como se o universo dissesse: se você espalha abundância, merece receber ainda mais. O erro de muita gente é acreditar na escassez, achando que se outro próspera, vai faltar para si. Mas isso é ilusão. A verdadeira riqueza se expande quando é compartilhada. Prosperar sozinho é viver cercado de vazio. Prosperar junto é viver cercado de significado. Então, lembra sempre: o círculo virtuoso só funciona quando você decide não ser o fim da linha, mas o elo que passa a riqueza adiante. Quanto mais você ajuda, mais você cresce. E esse é o tipo de ciclo que vale a pena repetir para sempre. Capítulo 11 – Riqueza duradoura. Tem uma coisa que eu sempre repito: ficar rico pode até ser fácil, mas permanecer rico é outra história. Quantas pessoas você já ouviu falar que ganharam fortunas e alguns anos depois, perderam tudo? Isso acontece porque elas conquistaram dinheiro, mas não construíram riqueza duradoura. A riqueza que dura não depende só do saldo na conta. Ela nasce de escolhas inteligentes, de uma mentalidade sólida e de princípios que resistem ao tempo. Riqueza duradoura é aquela que sobrevive a crises, críticas e até gerações. É mais do que dinheiro, é estabilidade, liberdade e legado. Eu já vi muita gente viver de altos e baixos, enriquecer rápido e quebrar mais rápido ainda. E sabe por quê? Porque faltava fundamento. É como construir um prédio imenso em cima de areia: cedo ou tarde, ele desmorona. Já quem constrói em cima de base firme, não importa o que aconteça, continua de pé. Esse capítulo é justamente sobre isso: como blindar sua mente, suas finanças e suas decisões para que a riqueza que você constrói não seja passageira, mas permanente. O segredo não é só conquistar, é sustentar.
Então, se prepara, porque daqui em diante você vai aprender a pensar como aqueles que não só chegaram ao topo, mas também permaneceram lá. Porque, no fim das contas, não é sobre ficar rico uma vez, é sobre ser rico a vida toda. Como blindar sua mente contra crises, críticas e instabilidades? Se tem uma coisa que aprendi é que a mente é o primeiro campo de batalha. Não importa se é crise financeira, crítica de gente que não acredita em você ou instabilidade no mercado, se sua mente não estiver blindada, qualquer ventinho derruba. Agora, quando você fortalece sua cabeça, pode vir tempestade que você continua firme. Eu já passei por situações em que parecia que tudo ia desmoronar. O bolso apertado, pessoas jogando palavras duras, notícias ruins em todo lugar. E sabe o que me manteve de pé? Foi entender que crises são passageiras, mas minha mentalidade é permanente. Se eu cuido dela, nada me destrói. Críticas? Sempre vão existir. Se você faz, te criticam. Se você não faz, também. A diferença é como você reage. Quando a mente está blindada, você filtra, pega o que ajuda, joga fora o que não serve. Não dá para deixar a opinião alheia dirigir sua vida. Quem vive de aplauso morre de vaia. E quanto às instabilidades, a verdade é que elas nunca vão desaparecer. Sempre vai ter risco, sempre vai ter imprevisto. Mas quando você cria uma mentalidade inabalável, começa a enxergar oportunidades em meio ao caos. Enquanto uns só veem problema, você enxerga possibilidade. Blindar a mente não significa ignorar a realidade, mas enfrentar com coragem. É escolher alimentar pensamentos que fortalecem em vez de enfraquecer. É treinar sua cabeça todos os dias para lembrar que quem controla a mente, controla o jogo. Riqueza que permanece além do dinheiro. Com o tempo eu percebi que dinheiro é só uma parte da riqueza, e não a mais importante. Ele compra conforto, abre portas, resolve problemas, mas tem um detalhe: o dinheiro pode acabar. Agora, existe uma forma de riqueza que ninguém pode roubar, que atravessa gerações e continua viva mesmo depois que a gente já não está aqui. Essa é a riqueza que permanece além do dinheiro. Ela aparece no caráter que você constrói, nos valores que você transmite, nas marcas que deixa nas pessoas. É quando alguém lembra do seu exemplo, das suas palavras, das suas atitudes. Essa é a herança que não se perde em crises nem desvaloriza com o tempo. Eu gosto de pensar que todo gesto de bondade, cada conhecimento que a gente compartilha e cada vida que a gente toca são como sementes. O dinheiro pode ser o adubo, mas o que realmente floresce é o impacto que a gente gera. Essa é a fortuna que continua crescendo mesmo sem você olhar. E sabe o que é mais curioso? Quando você foca nesse tipo de riqueza, o dinheiro também aparece como consequência. Porque quem vive com propósito, quem pensa em deixar algo maior que si mesmo, acaba atraindo oportunidades, parcerias e abundância. Então, sim, busque prosperar financeiramente, mas nunca esqueça, a verdadeira riqueza é aquela que continua quando o saldo bancário já não importa mais. É o que você planta dentro das pessoas, é o legado que ecoa, é a história que você deixa escrita no coração do mundo. Conclusão, o chamado final. Chegamos ao fim dessa jornada, mas na real, esse é só o começo da sua. Tudo o que você leu até aqui não foi escrito para ser só inspiração passageira, mas um convite para a ação. A vida não muda com mais uma frase bonita sublinhada no livro, ela muda quando você decide aplicar, mesmo que em passos pequenos, tudo o que aprendeu. O que eu quero que você guarde é simples: a mentalidade é a raiz de toda a riqueza. É ela que sustenta, expande e protege tudo o que você conquistar. O dinheiro, os bens, as conquistas, tudo isso é consequência. Mas o que permanece, o que ninguém pode tirar de você, é a mente inabalável que você construiu. Esse chamado final é para te lembrar que você já tem dentro de si tudo o que precisa. Não é sobre esperar a chance perfeita, nem sobre ter todas as respostas. É sobre começar hoje, com o que tem, onde está, do jeito que dá. A ação é o que transforma desejo em resultado. Então, respira fundo, olha para frente e escolhe acreditar. A estrada pode até parecer longa, mas cada passo já é vitória. O futuro está na sua mente antes de estar nas suas mãos.
E agora que você entendeu isso, não tem mais como voltar atrás. A verdadeira riqueza começa na mente. Se tem uma mensagem que eu quero que fique gravada no fundo da sua alma é essa: a verdadeira riqueza começa na mente. Antes de qualquer saldo na conta, antes de qualquer conquista material, antes de qualquer reconhecimento externo, tudo nasce aqui dentro, no invisível, no jeito que você pensa e acredita. Eu mesmo já tentei buscar riqueza lá fora, correndo atrás de oportunidades sem fim, mas só quando ajustei meu mundo interno é que as coisas começaram a fluir. Foi como trocar a lente de um óculos. De repente, aquilo que parecia impossível ficou nítido. A mente cria a realidade, e não o contrário. Quando você entende isso, percebe que não existe crise capaz de roubar seu futuro, não existe crítica que consiga apagar seu brilho e não existe instabilidade forte o suficiente para derrubar quem já construiu dentro de si uma mentalidade sólida. A mente é o terreno, e a vida é a colheita. Então, se hoje você ainda sente que falta alguma coisa, começa por dentro. Planta pensamentos de abundância, cultiva crenças fortalecedoras, rega sua mente todos os dias com ideias grandes. Porque, cedo ou tarde, esse jardim interno vai florescer em forma de conquistas externas. No fim das contas, dinheiro, bens e status vêm e vão. Mas a mentalidade inabalável fica, cresce e abre portas que você nem imaginava existir. Nunca esqueça, tudo começa na mente, e é nela que você constrói a riqueza que dura para sempre. Aplique hoje pelo menos uma ideia do livro. Deixa eu te falar uma coisa direta, sem rodeios, esse livro só vai ter valor de verdade se você agir. Ler, sublinhar e se inspirar é ótimo, mas nada muda se você não colocar pelo menos uma ideia em prática hoje mesmo. E quando eu digo hoje, é hoje de verdade, não amanhã, não segunda-feira, não quando der. Pensa comigo, qual foi o ponto que mais mexeu com você até aqui? Pode ter sido sobre mentalidade, sobre consistência, sobre reinvestimento, sobre visualizar seu futuro ou até sobre devolver parte do que recebe. Não importa qual foi. Escolhe uma ideia e aplica. A ação é o que transforma conhecimento em resultado. Eu sei que a tentação de deixar para depois é grande. Mas cada dia que você adia, você se afasta do futuro que poderia já estar construindo. Por outro lado, cada pequeno passo que você dá hoje é uma semente plantada. E sabe como funciona? Semente plantada cresce, semente guardada nunca vira árvore. Então, meu convite é simples: pegue pelo menos uma ideia desse livro e coloque em prática agora. Pode ser algo pequeno, mas que te direcione para o caminho certo. O segredo está em começar. Quando você faz isso, cria movimento, e o movimento cria resultados. No fim, a vida sempre recompensa quem age. Então bora? Porque o melhor jeito de honrar esse aprendizado não é só lembrar dele, é viver ele. A mente inabalável é a chave que abre todos os cofres da vida. Se eu pudesse deixar uma única mensagem ecoando dentro de você, seria essa: a mente inabalável é a chave que abre todos os cofres da vida. Porque, no fim das contas, não é sobre quanto dinheiro você tem agora, nem sobre quantos bens acumulou. É sobre ter a força mental necessária para abrir qualquer porta que apareça na sua frente. Eu aprendi na prática que os maiores cofres não são feitos de ferro nem de aço, mas de oportunidades, relacionamentos, sonhos e liberdade. E a chave que abre cada um deles não está fora, está dentro. Quando você treina sua mente para ser firme, resiliente e abundante, nada permanece trancado por muito tempo. Pode ser o cofre da prosperidade financeira, pode ser o da realização pessoal, pode ser o da paz interior. Não importa qual seja, todos respondem à mesma chave. E o mais incrível é que essa chave não custa nada, só exige disciplina, foco e a coragem de não desistir. Então guarda isso com carinho. Dinheiro pode mudar de mãos, bens podem se perder, mas a mente inabalável permanece com você para sempre. E enquanto ela estiver firme, você nunca vai depender de sorte ou de circunstâncias externas para conquistar o que deseja. No final, é simples: a vida tem muitos cofres, mas uma única chave. E essa chave já está aí dentro de você.